Ponta Grossa, outubro de 2023. Segundo dia de investigação. Eu já havia escutado histórias de demônios que frequentavam clubes dançantes e de criaturas metade homem e metade lobo que instigaram a minha curiosidade na infância, há mais de 20 anos. Mas a questão é, o quão antigas essas histórias são? Seria possível determinar uma espécie de linha do tempo, cruzando informações, lendas e notícias, tentando localizar um evento que deu início ao movimento das engrenagens do sobrenatural? Sabemos que as histórias são antigas, mas antigas quanto? Décadas? Séculos? Será que vieram do outro lado do Atlântico, junto a Pedro Álvares Cabral? Ou já assombravam essa terra quando ele chegou? Eu sou o Rodrigo Charneski e neste episódio de Ecos do Além, vamos nos aventurar nos causos e histórias de visagem mais antigas da região. Neste dia, a chuva tinha dado uma trégua, mas eu estava carregando meu guarda-chuva, só por precaução. Eu havia entrado em contato com alguém que podia me ajudar. Em sua mensagem, ele mencionou Boulevard Center, andar SL. Na porta, eu pude ver a placa escrito Biblioteca da Academia de Letras. Era nesse lugar que história e lenda colidem. Sentado em sua mesa, cercado por estantes recheadas de livros, estava o professor Carlos Mendes Fontes Neto. Esse é o seu relato. Tinha sempre as histórias desse casarão, que era um casarão de madeira, né? E diz que durante a noite, né? Era um casarão em que várias gerações já tinham morado e morrido, né? Nessa época faleciam muitas pessoas, né? Era o início da colonização aqui. Eles contavam que minha mãe e os primos dela contavam que durante a noite eles ouviam muito barulho aqui e tinha um sótão e que eles ouviam o barulho de uma máquina de costura funcionar de madrugada, né, nesse sótão, sendo que não tinha máquina de costura daquelas antigas de pedal, né, que fazia barulho, no sótão. Barulho de gente andando, de gente conversando, né? Mas isso era muito comum nessas casas antigas, pelo fato de que as pessoas faleciam nessas casas, eram veladas nessas casas e acabava se tornando meio uma recorrência, né? A gente não consegue determinar o grau de realidade, se era uma visão, se era uma impressão, né? Ou simplesmente se eram histórias até que contavam para assustar as crianças de antigamente, né? E na família do meu bisavô, que ele tinha uma chácara ali, mais ou menos na altura da pracinha de Uvaranas, era a chácara Eugenberg. A casa antiga, né? A casa de madeira, estilo ainda dos imigrantes da Alemanha do Volga, e ali moravam praticamente vários ramos da família que mandavam as crianças para a cidade para estudar. E contavam que, isso minha mãe, quando era criança e morou ali com os primos, que sempre aparecia um vulto que parecia ser um jesuíta, né, com um capuz, e que chamava, né, as crianças para atravessar a rua ali, a Carlos Cavalcante, que era ainda de terra, para uma mata que tinha em frente e até uma paineira secular, né, que ele sempre aparecia do lado dessa árvore. E essa árvore era um lugar que eles costumavam brincar muito, que tinha balanço, né, eles faziam balanço, as brincadeiras de criança. Só que eles se assustavam muito, porque isso era no anoitecer. E passado um tempo, correu a notícia, né, não eram só eles que viam essa visão, né, de um padre jesuíta, correu a notícia que tinham achado um tesouro ali, né, um panelão com moedas de ouro. Carlos é membro do grupo Sherlock Holmes PG, que procuram preservar a cultura da nossa região. Além de contar causos, ele explicou o porquê de aparições jesuítas estarem relacionadas com tesouros. Eles saíram daqui, da região, quando foram expulsos pelo Marquês de Pombal e não puderam levar tudo que eles tinham construído aqui. E contavam, né, isso entre a comunidade ali que ocupava Uvaranas originalmente,
que muitos jesuítas fugindo, né, eles não conseguiam carregar tudo e esconderam muito ouro, né, supunham isso, né, não existe comprovação. Mas sempre existiam as histórias de panelões de ouro, né, os panelões de ferro cheios de ouro, com aparições de padres jesuítas que tinham morrido, né, na região ali, que ficavam vigiando, né, esse tesouro. Bem, hoje eu aprendi que nem toda visagem pode ser algo ruim. Se eu porventura tiver uma experiência com o sobrenatural, espero que seja com um jesuíta me indicando um local do tesouro. O Colégio Senador Correia é o mais antigo da cidade, com seus 109 anos. Minhas pesquisas indicavam que houve muitos relatos de visagem naquele local. Eu nunca havia ido lá, e como estava na região, achei que seria um bom lugar para investigar. Muitas pessoas juravam de pé junto ter visto vultos e espíritos caminhando pelos corredores. Se eu tivesse sorte, encontraria uma dessas pessoas. Eu cheguei até a rua Engenheiro Chamber. O som das crianças brincando nos corredores era indistinguível. Bati 3 vezes na porta. Não houve resposta. Tentei de novo, com o mesmo resultado. Será que as forças ocultas estavam me impedindo de chegar até essas histórias? Só então percebi que a entrada para a recepção do colégio era em outro lugar, na rua Padre Delfonso. Não começamos muito bem. Após entrar pela porta correta, fui recepcionado por uma moça gentil, que já podia me dar algumas pistas sobre o que eu procurava. Ela me contou sobre o professor Roberto Meira Pinto. Ele gostava de sentar em um banco na recepção e ficar contando histórias antigas sobre o colégio. Roberto é professor há 13 anos no Senador Correia e estava correndo de um lado para o outro do colégio. Precisava voltar para a sala de aula. Mas quem resiste a uma rápida e boa prosa? Tem umas lendas urbanas, né? Umas lendas. Primeiro, né? Que é o terreno aqui embaixo do colégio, antes de ser escola, aqui tinham comprado esse terreno para fazer um mercadão municipal da época. Lá mudaram de ideia e fizeram a escola pública, que não tinha. E aqui, segundo relatos, foi que abrange aqui do Corpo de Bombeiro até a Catedral, toda dessa área aqui de abrangência, tinha um cemitério indígena. E daí o povo comentava que via um vulto fantasma aqui em torno do colégio, né? Depois, o colégio também adquiriu um piano antigo, que tem até hoje no auditório, e falavam alguns alunos que estudavam aqui que viam uma loira andando no auditório. Até à noite os alunos que estudavam, assistiam, tinham medo de ir lá desligar a luz porque podiam ver a loira do piano. Escutavam um barulho do piano, de saíam correndo, né? E daí, inclusive, eu tinha uma tia que trabalhava aqui, né, de zeladora, trabalhava aqui à noite. Quando estava aceso lá, ela não ia apagar a luz. Daí eu tinha que ir até o auditório apagar a luz porque ela tinha medo, porque disse que via vulto. E outros também, né? Daí também teve curso de teatro aqui. O pessoal do teatro também disse que via vulto da loira subindo no camarim que tem em cima do auditório. Mas também, eu nunca vi, mas ficou como lenda urbana, né? Então, nesse sentido. Nesse segundo dia de investigação, registramos que esses causos existem há quase um século, pois as forças que mantêm essas histórias vivas são as pessoas que as contam. Pessoas comuns que relatam histórias de algo que presenciaram diretamente ou com alguém próximo. E é com elas que iremos conversar no próximo episódio. Se você gostou do Ecos do Além, se inscreva no canal, curta e compartilhe. E se você tem uma história que quer compartilhar, entre em contato com o Com Você Portal. Até a próxima!